Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com. A gente pega como ponto de partida o caso do jornalista Pimenta Neves, que foi para a cadeia, foi cumprir a pena depois de 11 anos do crime. E aí a gente está discutindo este caso, ampliando o debate para a morosidade do judiciário, necessidade de reforma na legislação e por aí vai. Nós temos a participação do Guilherme pelo portal de voz. Vamos acompanhar qual é a pergunta, a opinião do nosso telespectador. Renato, gostaria de perguntar para o Dr. Caon se a morosidade gera a impunidade. Boa pergunta. Muito obrigado. Boa pergunta. Dr. Caon. Acho que não. Vide o assunto Pimenta Neves. Demorou 11 anos, mas ele está preso, está na cadeia. Sim, mas a justiça, aquilo que eu havia provocado há pouco, a justiça que tarda é a justiça? Bom, como é que eu vou disciplinar isso se eu sou ardoroso defensor da Nós queremos que a justiça tarda ou não queremos? Se nós queremos que a justiça não tarda, isso aqui já foi unânime nessa mesa, que nós precisamos mudar os procedimentos. Sim, claro. Essa é a questão. Ou nós mudamos os procedimentos, porque da maneira como está, não funciona, contendo dentro da resposta que a sociedade quer. O que é mudar procedimentos? Mudar procedimentos. Procedimentos processuais, procedimentos de atendimento à população, procedimentos dos procedimentos propriamente dito, em todas as áreas do judiciário. Mudar a lei também? Unificar prazos. Modificar a lei, evidentemente. Reduzir a Nada possibilidade de poderá recursos? ser feito sem que a lei seja modificada. Reduzir a possibilidade de recursos também? Reduzir a possibilidade de recursos por si só não quer dizer absolutamente nada. Renato, não vai mudar nada. Isso é uma frase que diz o seguinte: nós precisamos mudar a mentalidade com que a justiça nesse país, lato sensu, seja aplicada. Na verdade, nós queremos outros resultados e não mais aqueles resultados que no passado eles serviam. Mas na atualidade, nós que estamos aí atuando 30 anos, nós tivemos crise do processo, nós tivemos crise institucional, nós tivemos uma porção de situações que, na verdade, o que hoje se quer é essa justiça do século XXI, uma justiça séria, pronta, rápida e que atende aos interesses de toda a população. Na verdade, nós precisamos discutir, mas não tem como pegar simplesmente da noite para o dia, abandonar o que está construído, na minha opinião, e simplesmente dizer, agora é dessa maneira. Não existe solução milagrosa. Nós precisamos sentar, debater toda a sociedade para encontrar novos mecanismos da atuação do judiciário. Renato, diz uma frase que diz o seguinte, que as palavras educam e o exemplo ensina. As palavras ensinam e o exemplo educa, né? Então, pedagogicamente, se o indivíduo comete um crime e ele tem uma resposta rápida da sociedade com relação ao crime que ele cometeu, isso vai desestimular os que têm aquele tipo de pretensão. Infelizmente, no país, a crise do país hoje é uma crise ética. Você tem exemplos de cima até embaixo, em que não há a punibilidade, não há punição, ou quando há, nesse caso, não há efetivação, não há efetividade da pena aplicada. Então, isso estimula o nosso jovem que cometa o mesmo tipo de delito, porque ele acaba sentindo que nada vai acontecer com ele. Então, essa modificação tem que ocorrer. Outra coisa, o sistema está errado. Um país que, nenhum país do mundo, um juiz julga, cuidado do processo que julga, como é julgado aqui. Em nenhum país do mundo o Supremo tem o número de processos, nenhum país do mundo tem o número de faculdades, nem tem esse número de advogados. Então, a modificação tem que ser basilar, não adianta você simplesmente diminuir o número de recursos. O Supremo tem que não aceitar, ele tem instrumentos já para não aceitar esses recursos mais lá. Eu só não entendi o porquê a crítica do senhor com relação ao número de advogados. Que isso? Tá louco? Quanto mais? Nós temos 800 mil advogados no Brasil. É muito grande. Sim, mas isso o problema é com relação à reserva de mercado? Não. Qual é o problema, então? Você cria um subprofissional. Qualidade no trabalho. O que você... Qualidade no trabalho. Qualidade. Picareta, safado. Não é só advogado, você cria um subprofissional. Mas é a questão da formação do curso, da qualidade do curso. Claro. Né? A qualidade Você desqualificar o curso, né? Renato, a qualidade... Aí é o problema do governo. A OAB tem denunciado isso por anos afora. Então o que ocorre? Você tem... Não é o advogado só que é ruim, é o juiz que é ruim, é o promotor que é ruim, é o advogado. Todo operador começa a tornar ruim, porque ele é mal formado.
E pior do que isso, você tem em cada família, todo mundo tem hoje, 1, 2, 3 ou 4 bacharéis no mínimo, que talvez não tenham passado no exame de ordem. Esse pessoal todo estimula o litígio. Então, diferentemente de um país, Inglaterra, por exemplo, que a justiça é cara para você ingressar, mas você tem um sistema que antecipa a tua entrada na justiça para você resolver o problema em termos administrativamente. Não parece uma briga por reserva de mercado essa, não? Eu acredito que realmente o número é excessivo, né? E como foi dito aí, realmente é um subprofissional que vem sendo formado e operando na área de direito aqui no Brasil. Renato, o homem médio, você tem mais faculdade de direito no Brasil do que no resto do mundo todo? Não obstante os processos de seleção, e assim, os processos de seleção, não digo não só no Ministério Público, no Judiciário ou até na área... os processos de seleção têm se aperfeiçoado, e se aperfeiçoado bastante. Acho que os concursos públicos hoje, para promotor de justiça, para juiz e o processo de seleção da ordem, são muito mais qualificam, exigem muito mais de quem presta esses concursos do que faziam há tempos atrás. Claro. Aqui o Paulo Guedes, vamos ver se essa premissa aqui está correta. Ele pergunta o seguinte: por que a justiça é lenta quando o réu confesso tem dinheiro e rápida quando o réu está sem muito dinheiro? A pergunta é quem ganha com isso? É o Paulo Guedes. Na verdade, não sei se está correto. Você quer dizer que essa pergunta, essa afirmação, ela parte totalmente de pressupostos furados. Não tem como nem responder. A justiça, a resposta judicial é lenta nas duas vias. É que quem tem um poder aquisitivo maior, quem pode pagar bons advogados, efetivamente lança a mão de 27 recursos. Tem um detalhe. Não sei se viu na Suprema Corte da Califórnia, semana passada, ela mandou soltar 30% dos presos. Aqueles que andam de cueca cor-de-rosa, que apareceu no Fantástico. 30 mil. 30 mil. 30 mil. Mas não 30% dos presos. O que ocorre? Há um número suficiente lá para abrigar 88 mil e tem 140 mil. De vara penal. Ele não tem onde colocar o preso mais. No caso de tratamento, nós estamos trabalhando com isso também, do que tem problemas mentais, você não tem onde colocar esse indivíduo. Então, o drama que vive o magistrado hoje também é muito grande. Porque, além dele não ter servidor, não ter equipamento, ter um número de processos exacerbado, a própria condenação, nós já tivemos vários juízes soltando aqui no Brasil, a exemplo do que fizeram no americano, soltando os presos. Não tem onde deixar. Então, hoje o juiz escolhe. Eu aqui já participei de programa falando sobre o sistema prisional. Sim. Certo? O sistema prisional falido. Sabe? Então nós temos assim, que sentar e repensar toda essa estrutura. O Dr. Caum colocava o dedo numa ferida importante, acho que no intervalo, que era a do inquérito policial, né? Do material que nós recebemos para promover, enfim, as acusações e levar adiante processos criminais. Nós temos deficiências de pessoal lá, nós temos deficiência de formação dos profissionais, em muitos casos, nós temos inquéritos que nós temos que devolver várias vezes à delegacia, Renato, para que sejam completados, refeitos, confeccionados laudos que não... Policiais que ganham indignamente, salários indignos. Enfim, nós temos um material também de trabalho que é muito difícil. Se inquérito chega com falha, vai dar problema lá na frente. Né? E tem que como o sistema está podre, esse inquérito chegou com falha, ele não deveria nem ir para frente, ele tem que voltar. Claro, tu vai perder aí tempo, ele vai dinheiro. até o Supremo, e lá no Supremo anula. Vai se perder tempo, falha, dinheiro, de uma falha vírgula processual. e um entre parênteses. Não, mas eu quero fazer então uma pergunta a todos vocês. 25 vezes Então eu quero fazer... Exatamente. Então eu queria fazer uma pergunta a todos vocês. Cidadão tem uma falha, o advogado vai recorrendo uma vez, vai para o tribunal, vai para o STJ, embargos declaratórios, embargos infringentes. No Supremo ele anula, 27 vezes depois. E aí? Ele usou o excesso de recurso? É imoral isso? É imoral, é ilegal? Porque o 27º recurso, o 26º, o 25º... Ele anulou uma já coisa. não tratava de nenhuma nulidade nesse Doutora, sentido. há uma confusão aqui. A tese, eu tenho certeza porque eu conferi, a tese é do homicídio privilegiado. Ele queria uma pena, ele se defendeu, dizendo que a pena seria 4 anos. Doutor, a tese já estava cristalizada quando foi inadmitida porque o júri a admitiu. do novo júri. Sim, mas e o júri, o tribunal estava certo? Não, o Tribunal de São Paulo dizer que o Tribunal do Júri estava certo? A condenação. Então ninguém mais recorre. O Tribunal do Júri chancelou a condenação. O ministro Peluso quer? Não, o Tribunal disse tá bom. de Justiça Calce. não remeteu a novo júri. Cidadão, você imagina o escândalo
e a gravíssima injustiça que vai acontecer, o cidadão ser condenado no Tribunal de Justiça, vai preso, 5 anos depois o Supremo diz que ele é inocente. E ele ficou, quem é que indeniza? Quem é que paga o cidadão? Daí a ampla defesa que não pode ser tocada. Não pode ser. Mas a ampla defesa em diversos países não chega ao Supremo. Ela para. Há que se iniciar um processo, no repensar o sistema, uma valorização, e nós estamos trabalhando isso no STJ, da sentença de primeiro grau, que não vale nada hoje. Sentença de primeiro grau não vale nada. E dos tribunais. Então nós temos que criar um sistema em que se aperfeiçoe, para que não haja as falhas que o Leoberto diz, mas que o julgamento acabe no tribunal. Bom, pessoal, e que ele só vá aos demais tribunais em casos excepcionalíssimos. Pessoal, então, agora não como é hoje. Nós passamos a discutir alguma coisa concreta aqui. Eu perguntaria ao Dr. Caon, né, se, para a exemplo do que nós estamos conversando aqui sobre um processo criminal, tá, que todo o processo criminal, quer seja uma falha de direito processual ou uma questão de mérito, tenha que ser resolvida, em última instância, no Supremo Tribunal Federal. Se tem que ser resolvido lá? Isso, no seu modo... Tem, porque compete ao juiz, ao promotor, as diligências para não deixar chegar à justiça no... Então nós estamos falando aqui, só para deixar o Caon nervoso, o sistema que defende é que todas as causas vão até o STF. Aí vamos 10 anos para cima. O Caon é um bom advogado. E um bom advogado, quando vê uma falha evidente dessa, ele nunca alega nem na primeira vez, nem na segunda, vai alegar na última. Então, é uma tática do advogado. Bom, pessoal, eu tenho mais uma chamada aqui, mais uma... Então vamos colocar preclusão para essas situações, pronto. Sim, cria um sistema. Cumpre o prazo, doutor. Não, eu estou falando aqui uma questão pontual, específica, e vamos colocar preclusão. Bom, senhores, eu tenho que ativar mais uma vez o nosso portal de voz e a participação do nosso telespectador ou telespectadora. Vamos conferir. Renato, a respeito do programa de hoje, meu nome é Milton Baixinha, sou advogado. Vamos com a pergunta no portal de voz, Raquel. Excelente trabalho. Eu não estou ouvindo aqui. Vamos fazer o seguinte, então. Então a gente vai para o intervalo, Raquel, e volta daqui a pouco. Nós temos mais 2 perguntas, né? No portal de voz, tem várias perguntas por aqui. Daqui a pouco a gente volta com as perguntas de vocês. Até já.